Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui no Vamos Pro Jogo, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça que toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva. Roda a vinheta e vamos pro jogo. Nosso entrevistado de hoje foi jogador profissional e encerrou a carreira em 2005. Em 2007, ele iniciou a sua trajetória na Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, onde hoje é o coordenador. Ele é técnico da Seleção Brasileira de Futsal DAO, que foi criada em 2015 e em apenas 4 anos conquistou o título de campeão mundial. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Cleiton Monteiro. Cleiton, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente. A gente já se conhece há um tempinho, eu já tinha falado de você para os meninos e finalmente esse bate-papo deu certo. Obrigada, viu, por ter atendido a gente. Carol, eu que agradeço aí o convite, né, por estar participando desse grande programa, Vinícius, Samuel. É um prazer, né, poder estar aqui falando um pouquinho do nosso segmento, das nossas conquistas, né? Você acompanhou bem a nossa trajetória e, graças a Deus, hoje o Brasil aí é campeão mundial, né? Então, vou contar um pouquinho a nossa trajetória. E para a gente começar, então, vamos começar pelo começo, né? Como que se deu esse envolvimento com o futsal DAO? Pois é, né? Eu terminei a minha carreira em 2005 no Canadá, lá na equipe do Hamilton, né? Voltei para o Brasil. E eu sempre, a minha carreira, né, começou com 13 anos dentro do Corinthians, né? Então eu falo que eu estou até hoje dentro do Corinthians, né? Só saí por algumas passagens, 3 passagens fora, depois eu voltei. E aí em 2005 eu encerrei minha carreira. E só que eu sempre participei de jogos beneficentes, né? Na época mais antiga existia a Pestalozzi, né? A PAI, a ACD. Então o Corinthians sempre fazia esses jogos e eu participava de alguns, né? Então essa era a minha vivência, né, com as pessoas com deficiência. A gente jogava para poder fazer o jogo e ir embora. Eu não tinha aquele contato direto com os atletas, né, com as pessoas com deficiência. E aí, em 2005, né, eu fui procurado por algumas pessoas. A minha família, por parte de pai, mora na cidade de Osasco até hoje. E naquela época, a PAI de Osasco passava por um problema muito financeiro e estava para fechar as portas, né? E aí vieram me perguntar, né, como eu tinha muito conhecimento no esporte, principalmente no futebol, se eu poderia contribuir para que a PAI pudesse se reerguer, né? E assim foi feito. Eu cheguei um belo dia lá na PAI, né, bati palma lá e me atenderam, o presidente na época, e perguntou o que eu queria. Eu disse que eu queria ajudar, né, na melhor maneira possível. E como eu era de Osasco, na época eu morava em Osasco também, e fiz a proposta de estou aqui para poder ajudar, o que eu posso contribuir, a minha área do esporte, então o que eu puder ajudar nesse sentido, podem contar comigo. Passaram-se 3 semanas, eu falei, bom, o pessoal não vai me ligar mais, né? Acho que achou estranho, afinal não me conheciam, aí chega um estranho batendo na porta, pô, eu quero ajudar, posso trazer fulano, posso trazer ciclano, as pessoas acham até meio estranho, né? E aí, depois de 3 semanas, eles me ligaram, pediram para mim ir lá conversar, e eu expus o que eu poderia contribuir. E aí me deram um cargo de diretor social. Falei, pô, beleza, né? O que o diretor social faz? O que eu posso fazer é trazer eventos, né, com artistas, jogos, para tentar ajudar financeiramente a PAI se reerguer e depois se restabelecer. E aí me colocaram numa sala de aula, Carol, para falar, ó, se vira aí. E aí os alunos tudo olhando para minha cara, falei, caramba, e agora, né? Olhava para a sala, os alunos sentados, eu olhava para trás, uma lousa, né? Falei, pô, vou dar aula, estranho, né? E aí eu comecei a bater papo, conversar com eles, conhecer uns aos outros, né? Cada um contando a sua história. Eu contando a minha, que tinha sido atleta, que tinha jogado no Corinthians, e foi aquela festa, aquela brincadeira toda. Mas ali me prendia muito, né? Eu falei, pô, eu preciso contribuir com algo maior. E aí eu tive a ideia de levá-los para fazer uma aula de educação física. E, para minha surpresa, tinha alunos ali com 40 anos de APAI que nunca tinha pisado na quadra e muito menos ter feito uma aula de educação física. Isso me chamou a atenção, né? Falei, bom, é meu lado, é esporte. Eu vou começar a dar aula para esses alunos. E comecei a dar aula de educação física para eles. E aí, nesse mesmo ano, eu tive uma possibilidade de voltar para o Corinthians, né? E aí acabei saindo da APAI
Mas aí as negociações do Corinthians acabaram não dando certo, e aí o meu tratamento naquela época também estava demorando para curar, enfim, aí eu resolvi realmente parar. E aí eu tive o convite, né, para participar de um Teleapai, para quem conhece aí o Teleton, né, do Silvio Santos lá no SBT. Eles tentaram fazer uma coisa parecida que se chamavam Teleton, aliás, Teleapai. E aí qual que a minha parte era? Levar o Corinthians, o Master do Corinthians na época, o Viola, o Edmar, né, para quem é mais velho, eles devem conhecer. O Edmar, o pessoal ainda no auge jogando futebol, né? O Viola, o Edmundo, enfim, muita galera boa aí que passou pelo Corinthians para jogar contra a seleção brasileira de deficientes intelectuais, não a seleção de síndrome de Down. Naquela época nem existia ainda. E aí, para minha surpresa, né, para quem não conhece, o deficiente intelectual, dentro da classificação do esporte internacionalmente, ela é uma classe só. Então, se você pegar o deficiente físico que não tem um braço, ele disputa com uma classe, não tem uma perna com uma outra classe, e o deficiente intelectual não. Então, por exemplo, o síndrome de Down hoje, ele teria que competir dentro de uma competição internacional, né, da Federação Internacional, que é a Virtus, como se fosse a FIFA, para o pessoal de casa entender, juntos, né? Não teria essa separação, porque a síndrome de Down tem uma classe separada que muitos países hoje lutam para que isso aconteça. E, para minha surpresa, a seleção meteu 5-2 no Pacaembu, em cima da equipe do Corinthians, que na época os jogadores estavam voando ainda, alguns tinham parado, mas jogavam em alto nível ainda. E aquilo ali me chamou muita atenção, né? Eu falei, caramba, como é que os deficientes jogam? Eu não tinha noção disso. E aí, em sequência disso, eu tive o convite da hoje CBDI, né? Antigamente era Associação Brasileira, hoje ela mudou o nome e passou a se chamar Confederação Brasileira. E aí eu comecei a trabalhar, né, nas competições, em todas as modalidades, como assistente técnico, né, de todas as modalidades. E aí, paralelamente, o Roberto, que é o coordenador da natação, tem uma associação até hoje, que chama Associação Paradesportiva JR, que hoje é a que tem a parceria no Corinthians com o futebol e o futsal. Falou, pô, você não quer, já que você está trabalhando aqui com a gente, você é do futebol, você não quer dar treino lá para os meninos com síndrome de Down? E aí sim foi, eu falei, bom, vamos lá, um desafio novo, né? Nunca imaginei trabalhar assim, com os atletas com deficiência, porém fui. E aí no meu primeiro dia, cara, eu já me apaixonei, e aí foi o meu primeiro contato mesmo como treinador, e aí foi uma experiência maravilhosa, porque quando a gente para de jogar futebol da maneira que eu parei, com contusão, com possibilidades de ainda tentar voltar a jogar, então você acaba... enfim, a gente quando larga o futebol de uma maneira tão inesperada assim, a gente quer esquecer de tudo, não quer saber mais de futebol. Isso me ajudou muito, né, a trabalhar com eles, a evoluir como pessoa, a sair, né, não digo depressão, mas daquele momento ruim que eu passava, né, por ter parado, por contusão, e aí você deixa de fazer muitas coisas, o seu sonho que você almeja lá na frente, quando é um jogador profissional, você perde esse sonho, então você... É difícil, né? Então, o segmento me ajudou a me recuperar, principalmente como pessoa. E aí foi maravilhoso. Meu primeiro treino, é claro que eles não entenderam nada do que eu falei, e eu não entendia nada do que eles falavam, porque, assim, a minha linguagem era do futebol convencional, né? O dialeto do dia a dia que a gente conversa aqui hoje. E ali eu comecei a entender, né? Para mim trabalhar aqui em excelência, eu preciso entender o mundo da deficiência. E aí eu fui começar a estudar, a conversar com os pais, né, na própria confederação, né, o laboratório que eu tive nas competições. Isso foi me ajudando muito para que pudesse chegar ao nosso segmento como chegou hoje. Certo, Cleito. Eu fiquei muito curioso, num trecho da sua resposta, você falou que muitos países lutam para fazer a separação, né, entre as pessoas que possuem síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. Eu queria entender o porquê. Por que é tão importante ter essa separação e como que está isso, né? Em que pé está isso em outros países, numa confederação internacional? Então, assim, só para o pessoal entender em casa, que estão nos ouvindo aí, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a seleção brasileira, ela não se restringe só ao futsal Down, né? Então, nós temos o futsal também para os deficientes intelectuais, que o Down está inserido. Porém, no Brasil, a gente já conseguiu fazer essa separação de classes, por exemplo. Então, hoje, para você entender, Vinícius, eu tenho atletas do time principal, que a gente chama de competitivo, time competitivo, são aqueles atletas que vocês assistem aí na Paralimpíadas, por exemplo, né? Aqueles que
não tem deficiência física, porém intelectual, você olhando assim visualmente, você fala, caramba, não dá para você perceber a deficiência, principalmente no alto rendimento. E no futebol também é assim. Então, hoje, com certeza, eu teria atletas que poderiam ser titular de um Corinthians, de um Palmeiras profissional, no futebol, tá? Não no comportamento, nas suas ações. Mas no futebol, eles jogariam de igual para igual. O meu time já ganhou do Sub-20 do Corinthians, há muitos anos atrás, em jogo treino. Né? O meu goleiro, antes de ir para o Mundial, né, treinou 3 meses no Sub-20 do Corinthians em alto nível. Né? Então, assim, essa é a diferença. O síndrome, imagina eu pegando um atleta com síndrome de Down, por mais evoluído que ele seja, competir em igualdade com esses atletas de alto nível. É impossível. Né? Então, essa é a questão de muitos países. Né? Só que a Federação Internacional, que é a FIA, não tem ainda esse conceito que nós temos. Os outros países brigam, né? O Brasil é um dos países que briga para que tenha essa separação. Imagine vocês terem atletas hoje na Paralimpíadas. O atleta pode, o Down pode estar na Paralimpíadas, desde que ele compita com deficiente de alto nível, do intelectual. Então, é impossível esse atleta estar numa Paralimpíadas. Se você pegar o atleta do atletismo hoje, né, que é o melhor do mundo nosso, que é o brasileiro, que é o Gabriel Tavares, ele competindo com o Down, ele vai dar umas 10 voltas em cima do Down, por exemplo, para vocês entenderem. Então, é essa briga que a gente busca, né? Já existe alguns avanços, né? Hoje existe a Federação Internacional de Futebol, que é a FIFITS, que ela rege as competições só para o Down. Existe a SUDS, né, que é uma junção das confederações que já trabalham com o síndrome de Down, que a CBD também está incluída, né? Então, assim, já tem competições só para os Down. Tem o Trisomy Games, aqui como se fosse uma Olimpíadas para o síndrome de Down. A gente não pode usar o nome Olimpíadas, porque já é patenteado, a gente não pode usar. Mas acho que é o começo, né? E aí o movimento vem crescendo. E aí eu acho que futuramente aí a federação ela já pensa em criar classes, né? Já é um passo importante. A Federação Internacional, que é a Virtus, criar essas classes. Porém, não é classe que a gente quer que as competições não sejam separadas. Aliás, sejam separadas sem ser classes, né? Vamos criar uma classe do Down. Não, então cria lá a competição só para o síndrome de Down, uma competição só para o autista, né? Porque são níveis diferentes, cara. Então não dá para você competir em termos de igualdade, né? Mas eu acho que existe um avanço muito grande pelos resultados, né? Então é o Mundial do Brasil que entrou para a história do mundo, abriu portas, o segmento é outro, não só no Brasil, mas como no mundo. São as competições de natação, de atletismo, que vem tendo muitos países participantes em termos de resultados também. Então, isso é a ferramenta que precisava para que lá na frente a Federação Internacional, que é a Virtus, né, pense de uma maneira diferente. Mas eu vejo que tem muitas coisas políticas no meio, infelizmente, a gente sabe que é assim, né? Mas a gente, como profissional, e a Confederação Brasileira também luta para que isso possa mudar lá na frente. O Cleiton, você foi atleta, né? Profissional de futebol, é formado em educação física. Sim. E tem esse contato, como você contou aí, que aconteceu com o futsal Down. Você fez algum curso ou preparação específica para trabalhar com esses atletas? Ou aconteceu naturalmente, a linha é a mesma de cobrança, de trato? E como está hoje o apoio dos clubes, né, dos clubes grandes assim, do futebol brasileiro, já que nós estamos no Corinthians, e das autoridades com a modalidade, para o desenvolvimento da modalidade? Então, para mim foi um processo assim natural, assim em termos de convite, de primeiro treino. E aí, claro, a minha especialização eu fiz alguns cursos, né, referente à deficiência, o que é a deficiência, para mim entender o comportamento de cada deficiência. Isso é de suma importância, né, porque você está num ambiente que não é o seu do dia a dia, mesmo sendo do esporte, tem as suas características, né? Você precisa entender, até para mim cobrar os atletas, mas é uma coisa, quando eu digo natural, o tratamento, o entender é como se eu estivesse numa equipe normal, do profissional ou na base, porque eu aprendi isso como atleta, né? Eu costumo dizer que nós estamos aqui em grupo, então, de repente, eu vou passar um treinamento, então, a minha maneira de expor para o Vinícius é outra, para o Samuel é outra, para a Carol é outra. Eu aprendi assim como atleta e implantei isso no Down. Eu acho que isso seria a coisa mais natural, né?
Então, e claro, os cursos são para entender realmente o que é a deficiência, até onde eu posso chegar, entender o comportamento. Nesse sentido, eu fiz algumas coisas, e a própria Confederação Brasileira foi um laboratório para isso, né? Para os comportamentos no dia a dia, em competições. E aí eu cheguei à conclusão que o que eu sempre quis fazer era o certo, cara, era tratá-los como atletas, né? Eu costumo dizer que no começo quem me deu mais trabalho foram os próprios pais do que os próprios atletas, porque os pais colocavam eles numa redoma, né? Proteção disso, proteção daquilo. Ah, por que ele não pode? É porque ele tem deficiência? Tá, mas o que eu sei da deficiência, o que eu estudei, o que eu aprendi é que eles podem fazer de tudo, né? Eles têm uma deficiência, mas que eles, claro, eles precisam de uma atenção, sim. Mas essa atenção, na maneira do esporte, é o ensinar, é como você vai ensinar, como que você vai lidar com algumas adversidades, né? Então, você precisa entender o processo da deficiência para você implantar isso. E foi o que eu fiz. E aí, eu falo que os pais me deram realmente trabalho, porque os pais não entendiam isso no começo. Ah, é muita proteção disso, a proteção daquilo, e eu cortei tudo isso, né? Então, tinha atletas que não sabiam amarrar tênis, o pai tinha que ir lá, o pai tinha que entrar no vestiário, eu achava aquele estranho. Eu falei, opa, tá entrando no vestiário por quê? Não, ele não sabe trocar de roupa sozinho, ele tem vergonha de tomar banho, não sabe tomar banho. Ah, não sabe, mas a partir de agora vai aprender. E aí eu fui colocando aquilo na cabeça dos pais, e aí a partir do momento que os pais começaram a entender, e aí a evolução, né, ela é contínua, ela sempre vai existir, né? E aí foi um processo de formiguinha, né? Primeiro, entender o processo de como é trabalhar com a deficiência. E aí, né, até no linguajar, né, eu digo que nos meus primeiros treinos eu falava aquela linguagem popular do futebol. Pô, marcação isso, marcação aquilo, vamos atualizar hoje. Marcação por zona, os caras olham para minha cara assim, professor, o senhor está falando em japonês, que a gente não está entendendo nada, né? E aí foi que eu tive o entendimento, né, de falar, meu, eu tenho que fazer igual eu fazia no profissional, e como eu não gostava, né, como atleta, eu não gostava do treinador me dar uma bronca na frente do grupo, ou a maneira que ele me cobrava, ou como ele me falava, eu também não gostava de fazer isso com os meus atletas. Então, para cada um era uma maneira diferente, o treinamento era o mesmo, mas a postura e mostrar era diferente para um. Então, hoje eu dou esporro, por exemplo, no Vinícius, eu vou, Vinícius, é isso e aquilo. E para o Samuel, é assim, cara, sabe? E assim a gente consegue ganhar o grupo, né? Como se diz no convencional de futebol, ter o grupo na mão, eles terem a confiança, que pode confiar como profissional. Então, acho que foi mais importante. Eu conquistei a confiança deles e dos pais também, mostrando esse lado do que era o certo, do que era errado, e que cada um, mesmo sendo parte de um grupo, certas coisas cada um trata de um jeito, trata do outro, mas e no final o padrão é o mesmo, mas com algumas coisas diferentes para eles poderem entender, e deu certo até hoje, graças a Deus, né? O resultado está aí. E aí a gente foi tendo as ideias, né? A gente vai amadurecendo como profissional, e cada vez que você entende mais, a gente vai tendo mais liberdade, mais coragem para implantar o que tem que ser feito. Eu não gosto de falar muito inclusão, já tenho praticamente 15 anos que trabalho aí com as pessoas com deficiência. Eu acho que eu cresci, né? Inclusão, é isso, é aquilo. Eu já não concordo muito, não sei se vocês concordam com isso, mas a inclusão dá a impressão que você é obrigado a incluir, né? Tipo, vamos incluir aqui uma pessoa com deficiência no nosso bate-papo. Vamos incluir para falar que ele pode interagir. Como, na verdade, deveria ser igualdade, né? Igualdade em ambas as partes, né? Então, desde lá do começo, né? Desde o nascimento, eu digo que seria o ideal para que não existisse preconceito, e principalmente com as pessoas com deficiência. E quando você tem a igualdade dos dois lados, né? Eu dou exemplo do pré, o meu filho que não tem deficiência, o seu que tem, eles vão estudar juntos. Então, um vai entendendo o outro, né? Então, o deficiente não vai se sentir excluído porque ele está com a pessoa dita normal, e o normal também vai estar acompanhando o que é uma deficiência. E aí você teria professores capacitados, os médicos capacitados. Eu dou o exemplo aqui do goleiro nosso do Santos, né? O Fabiano, com 48 anos, que eu digo que a história de vida dele mostra isso, né? Que quando a mãe contando que quando ele nasceu, ou quando ela estava grávida, que sabia que ia ser um filho com deficiência, com síndrome de Down, os próprios médicos, né, desenganavam, olha, nem faça perspectiva porque o teu filho não vai nascer. E se ele nascer, vai durar 2 anos. Né? E naquela época chamava de mongoloide, monstro, né? Olha que absurdo, né? Eles eram vistos como monstro, né? Se você pegar mais antigo ainda, os indígenas,
quando nasciam, né, era obrigada a enterrar a criança e a mulher era amaldiçoada na época. Olha que absurdo, né? De muitos e muitos anos atrás. E aí as coisas foram evoluindo, mas eu acho que o principal era a informação que não tinha. Os próprios médicos não eram capacitados, né? E a mãe do Fabiano é um exemplo disso, que ela acreditou, que ela foi de encontro tudo que falaram para ela, que o filho não ia sobreviver, e que se sobrevivesse, não fizesse expectativa, que ia durar 2, 3, 4 anos, e se ele passasse 2, 3, 4 anos, a sociedade não ia aceitar, que ela tinha que viver escondido com ele, né? Olha o absurdo. E ela foi de contra tudo, ela acreditou. E hoje ela pode olhar para trás e falar, pô, meu filho é campeão mundial pela seleção brasileira. Então, assim, é muito forte, assim, né? E dentro desse processo as coisas foram evoluindo, mas eu acho que o principal é essa falta de informação, que ainda falta, né? Existiam muito mais, mas eu acho que melhorou bastante, mas essas informações não deveriam vir da gente, né? Dos profissionais que trabalham hoje. Isso é o nosso dever, passar as informações, quebrar todos os paradigmas, mostrar que eles são capazes, né? E o esporte proporciona isso. É isso que a Confederação Brasileira faz, a CBDI. Mas ainda falta, né? A sociedade ter essa informação desde a igualdade, do começo mesmo. É claro que muitas coisas mudaram, mas eu acho que ainda falta muito, não só para o Brasil, mas para muitos países aí, até de primeiro mundo, né? Que, para minha surpresa, com todas as dificuldades que o Brasil tem, por tudo isso que eu falei para vocês, virou referência mundial, né? Porque a maioria dos países tem aquela lei do aborto na Europa, e conversando dentro do esporte, muitos países de primeiro mundo têm dificuldades de renovação de atletas porque existe essa lei, né? Que é uma lei absurda, então o pai pode, a mãe pode falar, não, eu não quero ter a criança, e isso contribui muito para que o futebol ou o esporte, né, principalmente para as pessoas com deficiência, nesses países não são tão elevados igual o Brasil, né? Porque você não consegue renovar, porque você não deixa nascer, então é complicado. Ô, Cleiton, em comparação com a modalidade convencional, foi preciso fazer alguma adaptação, por exemplo, no tempo, em alguma coisa assim? Ou vocês usam as mesmas regras? É tudo como no convencional? A ideia é usar 100% do convencional, porém, isso de acordo com a Federação Internacional, a FIFIDS, né? O Brasil ficou fora do primeiro Mundial e eu também não era o coordenador ainda na época, né, da Federação Internacional. Passei a ser coordenador dentro do próprio Mundial, que o Brasil não foi. Para minha surpresa, né, eu brinco que eu estava sentado no meu sofá, o Brasil tinha ficado fora, a gente tentou fazer vaquinha para ir para esse Mundial. E a gente, muito triste, não conseguiu ir, né? E aí a Itália e Portugal fez a final. E aí eles montaram a Federação Internacional nesse primeiro Mundial. Eles reuniram os países presentes lá, principalmente os da Europa, né? E montaram essa Federação Internacional. E aí, para minha surpresa, meu celular começou a tocar, mandaram um monte de mensagem, congratulations, parabéns, eu não entendo nada, né? Falei, pô, deve ser alguma pegadinha. E aí eles me elegeram diretor internacional unânime com todos os países lá, principalmente o da Europa, sem eu estar lá no Mundial, pelo trabalho que eu faço aqui no Brasil com a CBDI. Né? E assim eu fiquei muito surpreso. Aí o presidente falou, meu, aceita, né? É uma oportunidade boa de ter um brasileiro dentro de uma federação internacional e elevando o nome do Brasil, o nosso trabalho da Confederação Brasileira. E aí a minha primeira, né, eu falei, tá, então a minha primeira exigência é uma só. Aí o presidente, o que você quer? Eu falei, eu quero trazer o segundo Mundial para o Brasil. Porque eu sabia que se fosse o segundo fora, provavelmente a gente não ia participar. Aí eu falei, meu, vou tentar, arrisquei, né? Falei, vai que cola, né? E aí, não, vamos fazer no Brasil, tal, cara. Aí foi aquela loucura de... E aí os caras, você é louco, você vai trazer o Mundial para o Brasil. Falei, presidente, vamos trazer ele, vamos. Mas aí a maioria me chamou de louco, né? Porque, e aí? E agora eu tinha que me preocupar com a seleção brasileira para arrumar patrocínio, estrutura para ela se preparar. A Carol mesmo sabe, né, da dificuldade que a gente tinha no começo, e ainda tem. E também arrumar dinheiro para organizar o Mundial, que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você organizar o Mundial e a outra preparar a seleção brasileira. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Mas foi uma loucura daquelas, né? Então, o segmento foi crescendo. E aí foi onde a gente teve a ideia, né? Eu tive a ideia de levar a parceria para um clube de futebol, que era o Corinthians.
né? E é uma parceria, não tem nenhum clube hoje no Brasil que tenha a equipe própria, assim, dita, o clube contrata. São todas parcerias, foi uma ideia que nós tivemos também, para que os clubes, né, dentro da parte social, abraçassem as equipes que já fazem um trabalho com deficiência, e aí as equipes que têm a deficiência fazer a parceria com o clube, levar o nome do clube. Então, foi uma força que deu certo. Então, começou pelo Corinthians, né? E aí, depois, e o Corinthians vai jogar contra quem? Contra a PAI, contra a Pestalozzi? Nada contra, mas uma coisa é você jogar Corinthians e Santos, Corinthians e Juventus, o Corinthians e Palmeiras. E aí foi onde a gente conheceu a Carol, né, nos projetos do futsal. Vamos levar o Emerson, né, que era um parceiro nosso lá do Corinthians, do futsal também. Vamos levar para o Juventus. E a gente foi buscando os amigos, né, para levar. Mas como eu quero montar? Como eu vou montar? Não precisa montar, a gente faz uma parceria, onde a gente arrumou a equipe do Cantinho. E aí a ideia foi crescendo, alguns clubes, né, acreditaram. Nessa época que nós conhecemos a Carol lá no Juventus, era para ser o Campeonato Brasileiro. Então, eram 12 equipes, eu consegui 12 clubes de futebol, né? Nós tínhamos conseguido o recurso na época era o Alckmin, era o governador, tinha até publicado no Diário Oficial. Então, cara, ia ser o primeiro Campeonato Brasileiro com Corinthians, Santos, Juventus, Portuguesa, Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro. 90% dessas equipes, oficialmente, na época, era só o Corinthians, que tinha uma equipe formada mesmo, que já treinava dentro do Parque São Jorge e tudo. As outras era para agregar a marca e ajudar a fomentar a modalidade. Eu liguei para os clubes, a ideia é essa. E aí, se der certo, vocês continuam com a parceria. E aí os clubes abraçaram, né? Só que aí, infelizmente, veio... No final, tinha que assinar lá o governador, não sei porquê, ele acabou voltando atrás, o campeonato não acabou saindo. Mas aí a gente aproveitou, né, o rebuliço que estava na mídia e fizemos um quadrangular, Corinthians, Santos, Portuguesa e Juventus. E aí o programa do Neto, né, os donos da bola, foi cobrir, a Band foi cobrir. Falei, a gente não pode perder esse momento que a imprensa ia cobrir, né, o campeonato, e aí a gente resolveu fazer o torneio. Então, começou assim as parcerias com os clubes, que hoje cresceu bastante. Hoje nós temos Corinthians, Santos, Juventus, Ituano, a Ponte Preta, o Comercial de Ribeirão Preto, o Cascavel Futebol Clube do Paraná. O Flamengo tinha acertado comigo que o ano passado ia entrar, mas aí veio a pandemia. E negociando com outros clubes também, né? Principalmente alguns clubes do Nordeste que queriam entrar também. Estava muito legal. Então, assim, vem crescendo o segmento e a gente sempre agradece às equipes, né? E hoje, agora, algumas equipes do futsal mesmo, né? O Pato Futsal do Paraná, de Pato Branco, entrou em contato comigo. E é uma coisa inédita também, tem um clube que vive o futsal, né? O que eu citei aqui são clubes que, exceção alguns têm as categorias de base de futsal, mas o que disputa a liga é o Corinthians, mas não tem um time assim, 100% futsal, né? Que é os times que disputam a liga, que é o que o próprio Pato querendo montar a equipe. Então, quem sabe o ano que vem, ou esse ano ainda, não sei se vai ter competição, a gente não sabe ainda. E aí o Pato também, que seja exemplo para as outras equipes, a Magnus, a Intel, imagine, né? Os clubes de futebol também entrar. E aí vai abrindo espaço para a mídia, né? Para as ligas. A gente começou a fazer algumas preliminares de Liga Nacional, de Liga Paulista. Então, o segmento vem crescendo aí nesse sentido. Então, tá bem bacana. Ô Cleiton, bom, primeiro eu queria agradecer por você ter trazido essa história do goleiro do Santos, uma história fantástica mesmo, né, da mãe, e isso mostra como que o esporte realmente pode mudar vidas, né? A gente só olha para o esporte de alto rendimento, para os caras que ganham milhões, mas esporte é isso aí, né? É um cara que tinha 2 anos de vida, tá com 48, se eu não me engano, parece que você falou, e já foi campeão mundial, né? Então é uma história maravilhosa. E aproveitando esse gancho, eu queria saber primeiro qual foi o que você sentiu quando você viu o time de Down, de futsal de Down do Corinthians ganhar uma homenagem ali no Vlamir Marques, né? No ginásio Vlamir Marques já teve tantos acontecimentos, já aconteceu tanta coisa boa ali, bonita, né? O próprio time de futsal do Corinthians já foi campeão brasileiro ali, o time de basquete voltando agora, com ótimos
públicos antes da pandemia, obviamente, um ginásio que já recebeu Oscar Schmidt, que recebeu o próprio Vlamir Marques, que dá o nome para o ginásio, e agora tem uma homenagem para o time de Dal lá. Agora não, né? Já faz um tempo. Tem um cantinho lá para o time. Eu queria saber qual que foi sua sensação quando você viu isso, quando você viu essa gravura lá, quando você viu essa homenagem. E aproveitando, que eu estou falando de uma marca forte como o Corinthians, e ainda tem a seleção brasileira também, né? Como que você consegue captar jogadores para esses times? Estamos falando de duas marcas grandes, né, de duas marcas enormes, mas eu sinto que ainda o futsal de Dal é pouquíssimo divulgado, né? A gente sabe muito pouco, e o que a gente sabe é justamente por causa do sucesso do Corinthians, e muito por sua causa também. O Corinthians que ficou não sei quantos anos invicto, que perdeu só 2 jogos em 12 anos, algo assim. Então, como que faz para captar? Você recebe indicações, você vai atrás, você faz ligações, você recebe vídeos. Como que você consegue montar um time de futsal de Dal? Bom, vamos começar pela homenagem, né? Cara, foi emocionante mesmo, porque são conquistas, né? E ideias que surgiram em bate-papo. Por exemplo, quando nós recebemos a notícia do Departamento de Marketing do Corinthians, que eles queriam a Copa Dal, né? Foi feita. A gente sempre organiza a Copa Dal lá dentro do Corinthians no dia 21, que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down em março. E aí, o marketing, nós sempre fazíamos essas competições, e o Corinthians sempre, não só o Corinthians, mas qualquer equipe, né? E mesmo não tendo equipe de Down, os clubes fazem as ações por ser o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí o marketing veio conversar comigo para entender como funcionava o time de futsal, né? E aí eu comecei a contar a história, e os caras pararam assim e falaram, meu, isso que você está me contando é um absurdo. Como é que o Corinthians tem, né, uma equipe que está quase 11 anos sem perder um jogo? Isso dentro do esporte é coisa de Guinness, né? E ninguém sabe disso. E aí começou a gente conversar, eu falei, isso não depende de mim, né? Dentro do clube, quem tem que fazer o marketing é o próprio clube, né? É uma parceria, expliquei, é uma parceria que tem com a JR, e a JR que detém os direitos dos atletas, comissão técnica, por isso cede espaço, nome. Agora, o marketing, né? Quem sou eu para falar do Corinthians, assim, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu mandar para vocês um release, Cleiton, né, pessoa, e o Corinthians mandar como um clube, é totalmente diferente, né? Olha a dimensão, né? Uma coisa é o Corinthians falar, olha, gente, eu tenho isso aqui. Uma coisa é o Cleiton tentando bater na porta, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda a divulgar. É totalmente diferente, né? Vocês sabem disso. E aí os caras ficaram loucos, pô, mas isso precisa mostrar, meu, vamos fazer para tudo, vamos fazer uma reunião, vamos mudar o que a gente gostaria de fazer, que era simplesmente divulgar. E aí eles vieram com uma ideia, né? A agência DM9, a Carol acho que deve conhecer, não sei se vocês conhecem, ela até faliu agora, mas a DM9 na época era uma das principais agências de marketing do mundo, né? Não era só do Brasil. Vários prêmios em Cannes aí. E aí os caras falaram, meu, o negócio é o seguinte, a ideia nossa é fazer um filme de vocês, contar a história e presentear os meninos. O que seria o presente dos meninos? Tanto é que o filme foi gravado, olha que loucura, né? O filme foi gravado e não foi para o ar porque a agência faliu e está proibido de vincular. E tanto é que eu tenho, né, um trailerzinho, acho que de 2 minutos, a chamada do filme está até em inglês, e aí se compara, mas na internet ainda até tem algumas coisas que o Corinthians pegou, né? Resumindo, comparando o time do Corinthians, campeão mundial, começa contando o VTzinho, a história do Corinthians. Então, quem assiste já aprende quem é torcedor corintiano fala, caramba, é o Corinthians, né? Aí passa o Corinthians sendo campeão mundial, aí daqui a pouco, o Corinthians campeão mundial, começa a contar a história do profissional. Aí no meio ele para e fala, só que existe um outro Corinthians que vocês não conhecem. Aí começa a entrar a história do Dal, do time que nunca perdeu, na época conhecido como time que nunca perdeu, né? Cara, e aí eles fizeram o filme, só que esse filme foi engraçado, foi a primeira pressão que eu senti como treinador, pela situação que foi criada. Eles fizeram uma reunião e falaram, olha, a gente vai gravar com você a Copa Dal e a ideia é contar o time que nunca perdeu. Só tem um problema. Não pode perder. Podem perder. Eles não podem perder um jogo, porque senão o filme vai para água abaixo, né?
Falei, beleza. Eu falei, olha, se dentro do natural, né? Se as coisas acontecerem naturalmente, de como eu conheço o esporte e das equipes, é Corinthians e Santos na final. Ponto. Porra, legal. Imagina fechar o filme Corinthians e Santos na final, cara. Que lindo, né? A primeira final, Corinthians e Santos, tal, contaram com a... E aí o prêmio era o ginásio lotado, do Valmir. Só que é o seguinte, a chamada foi feita para a torcida do Corinthians ir só à tarde, que seria a final. Porém, eu tinha que jogar o campeonato. Né? Olha que loucura, né, cara? Que loucura, meu Deus do céu. Se o time da JR Corinthians perde, estamos fora da final, aí chega a torcida às 5 horas da tarde lá, o time não está na final. Vai disputar terceiro, quarto lugar, sei lá. Pode acontecer, dentro do futebol acontece tudo, né? E aí foi, cara. E aí começou o campeonato, a gente começou a ganhar os jogos. Só que assim, e aí tudo que eu falava era gravado, os atletas também, então eles jogavam, acabava o jogo, eles já iam tirar foto, e dava autógrafo, era a vida de ator. O pessoal parecia que estava no Big Brother, dando autógrafo, não sei o quê. Isso foi me incomodando porque eu vi que a gente ia perder. Porque eles desfocaram da competição. E eu, caramba, isso não vai dar certo, meu. Porque acabava o jogo, tipo, eles jogavam, não focavam no que eu falava, não focava na equipe. E dava um passe, olhava, fazia coraçãozinho para o repórter que estava tirando foto. Mandava beijo para a câmera, dando tchauzinho, e o jogo comendo. Né? E aí foi quando a ideia era trazer a torcida para presentear eles, mostrar para a torcida o time de Dal. E aí tinha uma outra surpresa, que era o Cássio, o Sheik, o Romero e o Andrés, que iam aparecer ali na final para entrar dentro do vestiário, fazer aquela predição e tal. E aí chegamos na semifinal, a gente quase perdeu, cara. Mas quase perdeu. E aí que eu vi que eles estavam totalmente desfocados. E aí eu dei uma bronca até nos caras que estavam filmando. Eu falei, galera, o negócio é o seguinte, para tudo, mas bem bravo assim, sabe? Para tudo, porque a gente vai perder. Se vocês não quiserem perder tudo que vocês gravaram desde a manhã até a final agora, né, nós vamos perder o jogo, porque eles estão desfocados. Então eu preciso trazer eles para o meu lado de novo, para a realidade que eles estão jogando futsal. E aí fui para o vestiário, tirei todo mundo que estava gravando, e aí comecei a dar uma bronca, mas eu dei uma bronca daquelas de final de Copa do Mundo, né? Um olhando na cara do outro. Pô, vocês são ator agora? Vocês fazem novela? Vocês são modelo? Não, todo mundo de cabeça baixa. Vocês são o quê? Vocês não são jogador? Mas vocês não estão jogando como jogador. Né? Vocês estão deslumbrados com isso. O que adianta? Vocês gravarem e a gente perder. Tudo que vocês fizeram vão com água abaixo. Né? E bronca, e sair do vestiário. Falei, agora é o momento deles. E sair. Falei, eu saio, eles vão conversar entre eles, depois eu volto para dar a preleção final para ir para a final contra o Santos. Não deu tempo fazer isso. Cara. Porque na metade da preleção que eu saí, eles começaram a falar, e aí chega quem? O Andrés, o cara, aí virou aquela festa. Eu, puta, minha preleção foi pro Beleléu. E agora? Vão entrar mais desfocado ainda. Só que, para minha surpresa, aconteceu uma preleção depois que eu saí. O Érico, né, que é o japonês, ele levantou o time de cabeça baixa e começou a olhar um na cara de cada um, dando uma desagalo, né? Você viu o que ele falou? Nós não somos modelo, nós somos jogador, temos que honrar a camisa. Cara, ele deu uma preleção de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo. E aí tem nas redes sociais, aí depois vocês podem acompanhar, o pessoal de casa também, né? Tem várias fotos da nossa equipe, e tem uma foto que traduz tudo esse sentimento. E aí eu aprendi, falei, caramba, o time entrou focado mesmo. Porque quando você está com o seu ídolo, qual que é a ideia, né? Você pegar uma criança, um ídolo, você, teoricamente, fica todo feliz do lado dele, né? E aí, assim, eles colocaram aquele estouro da saída do ginásio, que até todos os jogos não tinha. Eles entravam, jogavam, beleza. E aí era surpresa, deu tudo certo nesse sentido. Quando eles entraram na quadra, o ginásio estava lotado. Lotado, com a torcida da Camisa 12, da Gaviões, os outros torcedores com batuque, enfim, aquela festa de final. E aí você tem uma foto com o meu goleiro entrando com o Cássio. O Cássio todo sorridente, acenando para a torcida. E o meu goleiro nem olhava para a cara do Cássio, e muito menos para a torcida. De tão focado que ele entrou. Ele entrou tão focado para o jogo, sabe? Que foi, assim, uma loucura. Então, essa foto, ela retrata tudo o que aconteceu dentro daquele vestiário. E aí a gente acabou sendo campeões, né, em cima do Santos, um bom jogo. E aí a final, né, a filmagem final foi dando a volta olímpica, com mais de 30 mil pessoas na arena, e a gente dando a volta olímpica no intervalo do jogo do Corinthians.
e aí o filme se encerraria assim, mas infelizmente não foi para o ar. É uma coisa que até, de vez em quando, vamos tentar resgatar esse filme para ser lançado, porque o tempo se passou, a gente perdeu, né, em 13 anos aí, 2 jogos só, né, cara? A gente perdeu para o time do Ituano as 2 finais do Brasileiro. E mesmo assim, eu acho que é um momento histórico, né? Em 13 anos, você só perder 2 jogos. E aí, foi isso que aconteceu nesse momento, né? E você tinha me perguntado o que outra coisa mesmo, que eu já esqueci. Não, tranquilo, sobre captação. Como que os atletas chegam a você ou se você busca os atletas de alguma forma? Então, a nossa equipe eu tenho muito problema, porque eu tenho muito atleta, eu tenho 40 hoje. Então, assim, geralmente são os atletas que ligam, as famílias, pô, eu queria fazer um teste, queria fazer um treino. Então, é complicado até de você manter os atletas que a gente tem lá, né? Porque, assim, a cada ano o alto nível vai melhorando e já tem uns que vão ficando mais velhos também. Eu falo que hoje já dá para montar o Master já. Daqui a pouco a CBDI vai ter que organizar campeonato de Master, porque já estão o pessoal passando de 35, né? O próprio Fabiano já tem 48, que joga pelo Santos, né? E só que eles jogam em alto nível ainda, né? Estão jogando. Então, enquanto tiver idade, eles vão jogando. Então, assim, a gente tem muita procura, lista de espera. Então, quando acontece isso, a gente até indica para outras equipes, né? Eu indiquei um goleiro para o Juventus. Eu falei, se eu tivesse visto antes, eu não tinha indicado para o Juventus, sabe? Então, essas coisas até acontecem, porque não dá para a gente, vem fazer um teste, porque o grupo já está grande, né? E aí, no caso da seleção brasileira, os atletas são escolhidos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Enfim, os atletas têm que participar de competições oficiais para a gente estar podendo estar olhando aí o desempenho deles nas competições, né? Mas, assim, e aí também não tem vaidade, né? A gente indica, o brinco que eu indiquei o goleiro para o Juventus, eu falo para o Guilherme, eu falei, pô, Guilherme, devolve o menino lá, né? Brincando com ele, porque ele é muito bom, né? Então é muito bom, vem evoluindo como goleiro também. Futuramente pode até estar numa convocação aí de seleção brasileira. Mas a gente indica para as equipes que moram mais perto, né? Então, assim, tem essa coisa legal também. Não dá para treinar hoje com a gente, mas tem uma equipe que mora perto da sua casa lá. Leva ele lá, né? Então, a gente trabalha nessa linha aí. Agora, as equipes também começaram a já montar... No futsal não tem base, né? Acima de 15 anos, você pode participar das competições oficiais. Porém, muitas equipes agora já estão começando a pegar atleta aí de 9, 10, né? Então, isso também é importante para o segmento, porque aí você vai criar atletas mesmo, né? Eu falo que essa geração nossa, eles se tornaram atletas. Esses mais novinhos de 9, vai lá, 7, 8, 9 anos, provavelmente, se seguir nesse caminho, vão ser atletas, né? Quando eu falo ser atletas, não é só no desempenho, que quanto mais novo você começar, melhor, mas na parte física, né? Na parte comportamental, na educação de atleta mesmo, a própria musculatura, né? Desenvolvimento deles como pessoas para atletas já vão ser outros do que esses que surgiram agora, porque esses não tinham isso. Eles se tornaram atleta dentro da necessidade, vamos montar o campeonato, vamos. Hoje não, eles têm alimentação, tem a parte física que conta muito, então esses mais novos já entram nessa era de realmente serem atletas, né? Então, a gente fica feliz em ter abrido essa porta aí para que o segmento cresça sempre, né? Hoje eu posso olhar para trás, eu consigo montar 4 seleção brasileira aí, tranquilamente hoje, com esses atletas que já jogam. Imagina os novinhos que estão começando, né? Teoricamente, o Brasil vai ficar bem mais forte. Ô, Cleiton, 2 perguntinhas. Eu queria saber a importância do Romário para a modalidade, como que ele ajuda, né? O peso, né, de ser o Romário, a gente tem o peso do Corinthians como equipe ajudando no desenvolvimento e o peso de um jogador do tamanho do Romário. E uma segunda pergunta é quem é o Pelé da modalidade e qual a principal característica do futsal DAO do Brasil? Bom, vou começar pela sua última pergunta, aí depois a gente fala do Romário um pouquinho. Hoje nós temos o Renato, né, que é o Falcão do futsal, o Pelé aí do futebol brasileiro. Eu brinco, né, falo, infelizmente ele joga no Ituano, porque assim, realmente ele faz a diferença. Nós perdemos a primeira partida para eles, né, para o Ituano, porque o Renato, ele pegava a bola, levava todo mundo e fazia o gol. Né? Além do conjunto hoje, que ele ajuda muito a seleção brasileira, mas individualmente hoje no mundo, né, não chegou para a gente
alguém próximo dele, né? Olha, a distância é muito grande. Quando eu digo próximo, é que é muito... Eu acho que o próximo do Renato é um brasileiro que nós temos aí, que, com 19 anos, que eu acho que vai chegar ao nível do Renato, e é brasileiro também, para nossa alegria, né? E ele é o cara que joga em todos os sentidos, vem evoluindo como atleta também, né? Os conceitos de falar não só da individualidade, que ele sabe que ele é muito bom, mas tem que aprender a jogar em grupo. Então, ele já aprendeu isso. E é o cara que se destaca o mundo todo agora, quando vai jogar com o Brasil, fala, meu, e agora? Tem que fazer um algo mais, né, de diferente para tentar parar o Renato. E é o cara que, com certeza, aí... E é novo, né? O Renato, os mundiais são realizados em 2 anos, então a gente vai ter o Renato aí, se Deus quiser, não ter problema de contusão nenhuma, jogar há muitos campeonatos aí para o Brasil, e o Brasil com ele... O Brasil já é uma seleção forte, com ele ainda, eu não vou dizer imbatível, porque não existe nada imbatível no mundo, né? Mas o Brasil dificilmente aí ficará de fora das primeiras colocações aí nos futuros mundiais, né? Então, o Renato realmente é o Falcão que desequilibra mesmo. Desequilibra até mais do que o próprio Falcão, do que o próprio Pelé, né? Porque, tirando um pouquinho aí do convencional, o futsal tem essa característica, né? Então, realmente ele desequilibra muito. E, por nossa sorte, é brasileiro, e está com a gente aí, vai estar várias competições com a gente aí, se Deus quiser. E o Romário tem uma importância muito grande, né? Não só por ter uma filha com síndrome de Down, a Ive. Eu tive com o Romário em 2011, na Grécia, no primeiro campeonato mundial que eu fui com futebol, né? Com deficiência. Não fui com síndrome de Down, mas levei um síndrome de Down, que é o Juan, né? Hoje ele é o único síndrome de Down do mundo que é bicampeão mundial de futebol, né? Além de ser campeão mundial com a seleção brasileira de futsal, ele foi campeão mundial comigo na Grécia em 2011 no futebol, que foi a minha primeira experiência a nível internacional, né? Eu fui com futebol, tem um segmento que chama Special Olympics, que foi criado pela Eunice Kennedy nos Estados Unidos, né? A irmã do presidente Kennedy. E aí, cada país tem esse segmento, que parece que eles ajudam internacionalmente, né? O dinheiro sai dos Estados Unidos e vai para essa entidade que organiza as competições, porém ela não é oficial, tá? Quando eu digo oficial, por exemplo, a CBDI, ela é filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, no Brasil, a única entidade que pode organizar as competições para o deficiente intelectual oficial, né, com o aval do presidente da República e do Comitê Paralímpico Brasileiro, é a CBDI. A Special Olympics é um segmento meio que paralelo, ela trabalha com as deficiências também, porém, ela não tem essa homologação aí do nosso país, tá? Para vocês entenderem. E fui para a competição. Nós levamos 2 seleções brasileiras, uma só com deficiente intelectual, e aí eu peguei o alto nível, alguns atletas do alto nível que nós temos, e peguei o intermediário, que seria aqueles que nunca teriam chance de participar de uma competição dessa, por exemplo. E aí eu falei, eu vou levar uns 3 lá, coloquei, e levei um Down junto, que é o Juan. E aí a outra equipe, que eu tenho a equipe principal também, juntou com a base do Corinthians, né, com a base do futsal do Corinthians, porque eles chamam unificado. Até o Grafite já jogou esse campeonato. Então, que é um time metade com deficiência e outro com não deficiência num time só, né? Então, só pode jogar lá 6 parceiros, que a gente chama, que são pessoas que não têm deficiência. E um deles foi o Alex, né, que estava no esporte, né, e da seleção brasileira do futsal, o Alex. Foi o primeiro título internacional dele, foi com a gente, né, com a equipe com deficiência, né? Cara, e aí a gente chegou e cada país levou celebridades do esporte. A gente só levou o Zico e o Romário, né? Porra, imagina você estar com os 2 feras com a gente ali no dia a dia. Então, foi muito importante. A gente participou de uma feira chamada Soccerex, que acontecia todo ano no Rio. A gente fez preliminar de Fluminense e Milan, né? E aí o Romário foi com a gente. Então, para o Romário também era tudo novo, né? Que eu falo, o Romário não pode mais falar deficiente mental, hoje é intelectual, sabe? Aquelas dicas, né, do nosso lado, de como deficiente. E ele, pô, legal, eu preciso aprender muito, porque agora eu tenho a minha filha. E aí a gente foi trocando ideias, e ele sempre tentou ajudar da melhor maneira possível. No primeiro Mundial, ele tentou, mas aí a empresa que ele conseguiu, por burocracia de documentação, né,
Ele falou, eu arrumei uma empresa aí, vou ver se dá certo para vocês ir para o Mundial. Acabou não dando certo por causa da documentação. E aí eu sempre converso com ele, ligo para ele, né? A gente sempre está conversando, e aí a importância dele, né, do Mundial da Turquia, que foi, né, fundamental, né? A minha preocupação era o Brasil tinha sido campeão mundial, eu consegui o patrocínio aos 45 minutos do segundo tempo, enfim, cara, foi uma loucura, né, para o Brasil participar do próprio campeonato mundial dentro do Brasil, você não tem a noção do que foi. E aí a Federação Internacional ela mudou o calendário, né? Eles passaram a se tornar competições em anos pares para bater com as outras competições internacionais. E aí eu fiquei louco, eu não consegui nem comemorar o título do Brasil até hoje, porque eu já acabou o mundial, eu já estava preocupado em participar do outro, porque seria o ano que vem, né? E o ano passado na Turquia. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Tanto é que a gente criou vaquinha aí, não sei se vocês acompanharam a vaquinha. E aí o Romário me ligou e falou, Cleiton, é o seguinte, cara, faz um documento aí da Confederação que eu vou mandar para o ministro da Cidadania, né? Porque a gente não tem mais o Ministério do Esporte, agora é tudo cidadania, então dentro da cidadania tem a parte do esporte. Eu vou conversar com o ministro, falei, bom, beleza, eu acho que a única luz para a gente poder ir para a Turquia é via ministro, né? O Romário como senador, ficar no ouvido do ministro, pô, vamos ajudar, tal. E assim foi feito. E aí um belo dia, né? Eu estava cortando o cabelo, e o meu celular tocava, mensagem eu não atendia, porque eu estava cortando o cabelo. E aí, quando acabou, foi tão engraçado a cena que aí eu vi que era o Romário. Eu falei, pô, o Romário tá me ligando, não tinha nem acabado de pagar o carro. Falei, deixa eu atender o Romário primeiro. E aí ele falou desse jeito, porra, mano, tô tentando falar com você há mó tempo, daquele jeito carioca dele, né? Ele, porra, atende os caras da CBF aí, os caras querem falar com você, atende aí, atende aí. Depois você me liga. Eu, beleza. E aí eu olhei e tinha um recado do Walter Feldman, né, o secretário-geral da CBF, pedindo para mim entrar em contato com ele. E aí, assim foi feito. Eu liguei para o Feldman, ele, pô, você consegue estar aqui no Rio agora? Era sexta-feira à tarde, cara. Eu falei, meu, é impossível, né? Falei, o que está acontecendo? Eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Não tinha nem falado com o Romário direito ainda. Ele, você consegue estar aqui, não sei o quê? E aí, resumindo, né, na quinta-feira saiu uma matéria do Juca Kfouri descendo a lenha no Romário. Né? E, para minha surpresa, o Romário faz aniversário no mesmo dia que o Walter Feldman. Vocês vão entender porque eu falei isso. Porque na matéria do Juca Kfouri, ele escrevia assim, né? O título principal, Romário tem encontros às escondidas na CBF. Pô, como assim, né? O Romário tem encontros às escondidas? Porque aí na matéria ele cita que o Romário foi o cara que sempre bateu na CBF, abriu a CPI da CBF e estava tendo encontros às escondidas. O que estava acontecendo de estranho? Né? E aí ele finaliza, ironicamente, dizendo assim que, ou será, depois de tudo que ele fez, né? Não vou lembrar tudo que ele escreveu aqui, mas foi nessa linha aí do que o Romário tinha ido lá fazer. Ou será que ele foi comemorar o aniversário junto com o Feldman numa festinha tipo particular, assim, sabe? E aí, beleza, aí eu cheguei segunda-feira na CBF, já me surpreendi que já tinha uma plaquinha lá, né? Cleiton Romário, seja bem-vindo. Opa, tem alguma coisa diferente aí no negócio, né? Cara, eu fui super bem recebido, e aí o Feldman conversou comigo e disse, olha, o senador esteve aqui, né, conversou com o presidente Caboclo, aí ele citou a matéria, né, falou, olha, inclusive teve até a matéria do Juca Kfouri, que ele falou algumas coisas que não é verdade, e a gente não veio a público, e nem o Romário foi à imprensa rebater, até porque a gente queria conversar com você primeiro e dar a notícia, que através do pedido do senador Romário, a CBF vai contribuir para que vocês viajem para a Turquia. Né? Então, nós convidamos você aqui para falar isso, para você dar a coletiva e explicar o porquê que o Romário veio fazer aqui. Não foi nem a CBF que fez, fui eu, né? Foi, pô, que responsabilidade, né? Eu falei, pô, Baixinho, assim você me mata, cara. Você podia ter pelo menos me falado o que estava acontecendo, né? Mas, assim, ele trabalhou nos bastidores, cara. A gente sabe que é difícil, né? Não é porque ele tem uma filha com deficiência, né? Porque a gente sabe que a sociedade vai vir e falar, só está ajudando porque você tem uma filha com deficiência, né? E as outras deficiências você não vai ajudar, mas se você puxar lá o histórico dele como senador, ele sempre está envolvido nos projetos, independentemente se tem síndrome de Down ou não. Né? E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Por exemplo, ele conseguiu uma empresa para nos ajudar para ir para o primeiro Mundial, né? Porém, existiam trâmites legais. O cara não vai chegar aqui e vai me dar 500 mil reais da noite para o dia.
você tem que ter o seu autorizo do jurídico, mesmo sendo uma indicação do senador da República, né? Então, assim, tem critérios, você tem que seguir a legalidade. Então, você tinha que prestar conta, você tinha que mandar uma documentação para oficializar a saída desse dinheiro, e aí não é tão simples assim, eles vão investigar se a confederação é uma confederação idônea, assim, o processo é esse, né? Então, quem está de fora não sabe de tudo isso, né? Que não é só chegar lá, manda o dinheiro e pôr lá na conta e tá beleza, né? Eu imaginava que era assim também, mas eu sei que não funciona. Tem a parte burocrática que a gente entende. Felizmente foi tudo muito em cima da hora, então o Brasil não conseguiu participar. E dessa da Turquia a gente correu, né, para as mídias, começamos a fazer. E aí sim, a partir do momento que a CBF ajudou, as coisas começaram a melhorar, a visibilidade aumenta, né? Eu lembro que antes do anúncio da CBF, a gente deu matéria para grandes emissoras aí, e uma delas, o programa do Milton Neves, sabe que o Milton Neves fala pra caramba, né, cara? E aí eles me ligaram, o Vitor Guedes soltou uma matéria no UOL dizendo que o Brasil estava com dificuldade e o Milton queria fazer uma matéria, ele queria entender. Aí a Band me liga e falou, você vai falar 5 minutos para explicar aí o que está acontecendo, mas, pô, 5 minutos, né, no programa da Band com o Milton Neves já é uma grande ajuda, né? E para minha surpresa, eu fiquei 47 minutos no ar com o Milton, cara. Porque o negócio começou a rolar, a gente começou a falar e conversa daqui, vai dali, deu quase 1 hora de programa, coisas assim que até entrou para a história, né? Não me lembro, eles falaram que não lembro de um entrevistado falar tanto tempo num programa ao vivo, somente com o Milton Neves, né? A gente até brincou que só ele fala, mas eu também comecei a falar e vai embora. E aí as coisas começaram a melhorar, e aí aconteceu tudo o que vem acontecendo aí no nosso segmento, e hoje, né, tem a Gillette aí, que é a nossa nova patrocinadora, que nem clubes de futebol profissional tem esse patrocínio da Gillette, que é uma empresa americana, para minha surpresa. A gente sempre sonha em ter uma empresa grande, mas a gente conseguiu uma empresa que não é nem brasileira, né? Uma empresa americana que está agregando a nossa marca agora aí da CBDI. Cleiton, eu queria muito te agradecer. Foi, sim, sensacional. Como o Vinícius mesmo disse, eu acho que nessa entrevista a gente conseguiu passar o verdadeiro significado do esporte. E é isso que a gente busca aqui no nosso canal. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite, muito obrigada por você ter dividido as suas histórias, as suas dificuldades também, porque eu acho que isso é importante, né? Porque a gente sempre brinca aqui que o brasileiro só sabe criticar, né? Ele quer sempre estar ali no topo do pódio, mas ele não vê o caminho que foi trilhado para chegar até as competições. Enfim, muito obrigado. Boa sorte para você, que tudo isso passe, que a gente possa ter as competições novamente aí com os meninos jogando, viu? E muita saúde também. Obrigada. Amém, obrigado. Passou rápido, né? Tinha tanta história para contar para vocês, isso não tem noção. Mas, assim, agradeço aí pelo convite, é sempre bom falar um pouquinho do nosso segmento, é um veículo também que leva informação, né, para o público, para a sociedade, dizer que realmente a ideia é mostrar que, independentemente de resultados, é claro que ser campeão mundial, né, principalmente em cima da Argentina, é maravilhoso. Hoje eu sei esse sentimento dessa frase, hoje eu consigo sentir, né? A gente sempre vai falar, ganhar da Argentina, ser campeão é legal, em cima da Argentina é melhor ainda. Hoje eu sei o que realmente significa isso, hoje eu consigo sentir de coração mesmo. É maravilhoso ganhar da Argentina, viu, galera? Principalmente no Mundial, dentro do nosso país, com o ginásio lotado. Mas a ideia principal da Confederação Brasileira sempre foi passar essa informação, né? Não entra aqui em questões políticas, que a gente, como falou lá desde o começo, né, que essas informações deveriam já sair desde da igualdade do nascimento. Porém, já que isso não acontece, então nós, como confederação e como profissionais aí que trabalham no paradesporto, tenta levar essa informação para as famílias, né, e para a sociedade, que realmente eles são capazes de competirem em termos de igualdade, de emoção, de competitividade, e principalmente eles conseguem evoluir como pessoas, né? O Fabiano é um exemplo disso, de superação de vida mesmo, né? Então, que a família acreditou. Então, a ideia e o que a gente sempre quer passar é que as famílias acreditem nos seus filhos, né, nas pessoas com deficiência, porque eles são realmente capazes. Basta dar oportunidade, coisa que nós fazemos, a Confederação Brasileira faz, né? E agradeço o espaço por ter contado um pouquinho da nossa história, né, do nosso segmento. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Cleiton Monteiro, ele é técnico da Seleção Brasileira de Futsal DAO.
Se você gostou, deixe seu joinha aqui, encaminhe o link da entrevista para quem você acha que também vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda segunda e toda quinta tem entrevistas exclusivas. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo.